Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos um bom dia. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou, ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. E irmãos, a pergunta de hoje é: se Jesus aparecesse para nós hoje e nos perguntasse assim: meu filho, você realmente me ama? O que nós responderíamos, meus irmãos? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante, vem dizendo assim, olha: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então aqui, somente para contextualizar um pouco primeiro. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele estava aqui comendo com os discípulos, e aqui relata que ele pergunta a Pedro se Pedro realmente o amava. Jesus estava aqui fazendo um teste com o seu discípulo. Os irmãos bem sabem que um pouco antes na história, antes de Jesus ser crucificado, Pedro disse que jamais negaria Jesus. E Jesus havia dito: olha, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro mesmo assim disse: não, meu Senhor, eu não te negarei. E a gente conhece que quando Pedro escutou o galo cantar, ele já havia negado então ali ao seu Salvador. E depois diz que ele fugiu e se arrependera amargamente daquilo que ele havia feito. Mas irmãos, imagina se isso tivesse acontecido conosco hoje. Se Deus falasse assim para nós: olha, você vai me negar, vai chegar um momento que você, por exemplo, não vai ir na igreja, você vai dizer não para mim, vai ter uma pessoa na sua frente que você sabe que realmente ela precisa e você vai dizer não também, porque se você ajudar aquela pessoa, você também está ajudando a mim. Jesus mesmo fala isso no Evangelho. Se você vestir o nu, ou ajudar o necessitado ou a viúva, está ajudando a mim, está fazendo por mim. Então, várias vezes na nossa vida, meus irmãos, nós temos dito não para o nosso Salvador. Mas só que Jesus, hoje e agora, tem nos feito essa pergunta. Vamos continuar. Versículo 16 e 17. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse então: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui, meus irmãos, Jesus quis perguntar 3 vezes se Pedro o amava, porque quando nós negamos a Cristo em público, é algo sério. Porque às vezes, quando a gente está na nossa casa, a gente diz: não, hoje eu não vou à igreja, ou hoje eu não vou fazer aquilo, hoje eu não vou ler, não vou orar, e entre outras coisas, nós estamos conosco mesmo. Mas existem algumas situações que nós negamos a Cristo publicamente. E essa foi uma situação onde Pedro havia negado. E então Deus quis que ele mostrasse ali perante os discípulos e para todas as pessoas que ele estava transformado então. Jesus queria saber se ele estava transformado. Por isso que Jesus perguntou a ele. E hoje a gente pode dizer isso, meus irmãos. A gente pode comparar isso na nossa vida também. Nós não dizemos que amamos o nosso Salvador? Sim. Nós somos cristãos, nós vamos à igreja, nós louvamos a Deus, nós procuramos fazer as coisas certas, somos honestos. Se Deus nos perguntasse hoje se nós amamos Ele, nós diríamos que sim. Mas a questão está nas outras 2 perguntas. Por que Cristo pergunta novamente essas coisas? Os irmãos sabem me responder o que aconteceu com a vida de Pedro depois disso? Pois é, Pedro saiu para pregar o Evangelho. Pedro saiu e continuou escrevendo. Pedro continuou evoluindo no seu caráter junto com Cristo. Pedro ele continuou sendo um colaborador junto com o Espírito Santo
para o molde do seu caráter, para que assim ele fosse transformado e para que nós pudéssemos encontrar ele no céu e também na nova terra. Então, meus irmãos, Deus nos pergunta hoje também mais 2 vezes se nós realmente o amamos, porque Ele quer saber se nós falamos somente da boca para fora ou se nós temos atitude. Então, que nós possamos pensar nos outros irmãos, que nós também possamos pensar em moldar o nosso caráter junto com Cristo e ser um colaborador dele. Amém? Esse era o meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.